Boa noite! Estou com o microfone enrolado, gente. Só um momentinho. Meu fone tá enrolado. Enquanto isso, a galera vai chegando. Gisele já chegou, minha convidada já chegou, Alice, Luana já chegaram. Estou muito feliz por vocês estarem aqui. Apertem neste aviãozinho que está aqui embaixo. Chamem as manas que querem comemorar o Círio. Gente, hoje foi uma live emocionante, quer dizer, antes da live foi emocionante porque a gente não sabia se ia rolar, mas acabou rolando e eu estou muito, muito, muito feliz. Quem estiver por aqui vai chamando a galera. Eu já vou chamar a nossa convidada. Eu vou apresentar a nossa convidada, é a Vanessa Santos. Ela é infectologista. A gente se formou no mesmo ano pela mesma Universidade Estadual do Pará. E a gente vai falar como vai ser o Círio na pandemia. Vai dar pra gente convidar os amigos para vir na nossa casa? Vai dar pra gente receber os amigos de fora? Vamos chamar a Vanessa. Enquanto isso, vocês estão... E eu vou colocar aqui Deixa a Vanessa me atender. Olá! Não tô te... Oi, agora tô te ouvindo. Boa noite, Olá, Vanessa. Tá cortando o teu áudio, Vanessa. deixa eu ver como é que tá a minha internet, mas a princípio tá tudo coordenado. Melhorou? Agora tô te ouvindo, agora tá ótimo. Boa noite, oi para todo mundo. Que legal esse encontro, né? Nessa semana que a gente Muito legal. anda, né? É isso, muito, e eu estava muito ansiosa porque parece que as dúvidas são minhas mesmo, sabe? Assim, eu tô preocupada, eu tô feliz com o Círio, mas tô preocupada com os acontecimentos que eu tô vendo, com as mobilizações, com as caminhadas, com as peregrinações. Então a gente está em outra fase, né, da pandemia, está numa fase que os casos estão diminuindo, algumas coisas estão mais relaxadas, os restaurantes estão abertos e eu queria tirar tantas dúvidas mais sobre Covid, mas como está chegando o Sírio e vai ser uma época complicada para a gente, vamos juntar tudo, né? A gente vai falar de Covid, de diagnóstico, que tem muita dúvida. As dúvidas foram diagnóstico, qual é o exame que a gente faz, quando a gente faz, né? E depois, como é que você prefere, Vanessa? Você prefere que a gente fale primeiro do Sírio ou primeiro da Covid? Eu acho que a gente pode começar falando da Covid, porque uma coisa não vai excluir a outra, e aí depois a gente finaliza com a parte do Sírio. Eu acho que fica mais legal, né? A gente Tá vai ter certo. um proveito desse momento que a gente vai ter aqui agora, né? São Eu muitos, quero que tu são muitos relatos que a gente diga. hora do Círio da alegria e ao mesmo tempo não vai ter Círio e a gente vê assim, né, um murmurinho muito grande, né? Eu vejo isso até dentro da minha família. A mamãe estava comentando outro dia aqui em casa, então assim, a gente vê muitos relatos, inclusive algumas coisas, né, um pouco divergentes. Eu acho que como a gente Uhum, dessa pandemia muito de perto, dentro do hospital mesmo, muito no sofrimento, eu acho que eu já esperava por tudo isso. Eu já esperava por um Círio. uhum, Eu já tinha ressignificado isso antes, né? Então, digamos, uhum, para mim já estava um pouco mais amadurecido que ia ser diferente mesmo, né? Mas assim, a gente entende que é tudo muito novo para todo mundo, né? E aí as pessoas elas acabam um pouco perdidas no momento mesmo da pandemia que a gente está, no momento uhum, de outros países, né, voltando a dar passos para trás, e aí a gente não sabe uhum, regional, é uma coisa muito local mesmo. Que momento da pandemia a gente está? O que a gente deve fazer, o uhum. que a gente não deve fazer? Então, acho bem interessante a gente tentar tirar o máximo proveito desse nosso momento aqui.
Aí a gente começa com as dúvidas da Covid e depois a gente chega no Sírio. Tá certo. Primeiro te apresenta onde é que tu estás trabalhando, onde é que tu estás atendendo, cidade, hospital, clínica. Então, eu tô aqui em Belém, né? Eu fiz a faculdade. Eu vi que você me apresentou antes, a gente fez faculdade juntos, formamos no mesmo ano. Eu fiz residência aqui em Belém e eu continuo aqui. Eu trabalho em alguns hospitais particulares, eu trabalho no Hospital HSM, trabalho no Hospital Guadalupe e agora recentemente na Beneficência Portuguesa e também trabalho Uhum. em casa. Então a gente tem bem essa realidade do hospital público e também dos hospitais particulares, né? Dá pra gente ter mais ou menos de todo esse cenário que está acontecendo aqui em Belém. Tá, então uma pergunta um pouco mais fácil para ti que tá no hospital, né? Tá, como é que estão os leitos? Tem leito de UTI? Tem, assim, tanto para adulto quanto para criança? Como é que tá a situação? Tá muito alarmante? Tá mais calma? O que é que tu vês assim das situações graves? Em relação à oferta de leito, né, a gente passou por um muito crítico, que foi ali entre abril, maio, que era um período em que a gente viu várias, inclusive, unidades de urgência e emergência que fecharam, e que a gente realmente via que a demanda de leitos era muito maior do que a oferta. Então, esse período foi realmente muito crítico, e esse período passou. Uhum, Hoje, o que a gente entende é que existem leitos disponíveis, já não existe essa indisponibilidade, né, digamos assim. Então, a gente sabe que eu costumo dizer que em Belém, né, e na maioria dos municípios do estado, mesmo os municípios do interior, a gente não teve uma onda, a gente teve um tsunami, né? sim, que não Realmente parou nunca, né? a gente não conseguiu achatar a curva e a gente acabou presenciando situações que foram muito marcantes, inesquecíveis para todos nós que estamos nessa Uhum, batalha. Então, assim, mas nesse momento a gente já tem uma disponibilidade maior de leitos, tanto na faixa etária adulta como na faixa etária pediátrica. Já é um momento em que, mesmo a classe, né, de saúde, não só médica, mas também fisioterapia, equipes de enfermagem, a gente já tem digamos assim, a gente já conseguiu uma afinidade maior com o vírus, a gente já conhece, a gente já conseguiu ordenar melhor os recursos que a gente tem. Então já é uma fase um pouco mais confortável, né? O que a gente tem que tomar cuidado, uhum, que é justamente o que a gente acabou vendo em outras pandemias, é justamente nesse momento o surgimento de novas ondas, né? No momento em que você ainda não tem disponível uma vacina, você ainda não sabe afirmar dados a respeito da imunidade, até que ponto essa imunidade para quem já teve, ela é permanente, quanto tempo ela vai durar. Então, nesse momento, né, em que de certa forma as pessoas acabam se sentindo um pouco mais seguras, a gente uhum. risco de ter novas ondas, justamente por essa falsa sensação de segurança. Ainda hoje a gente estava numa mesa falando sobre, inclusive, imunossuprimidos, a questão do IgG, né, do tão sonhado IgG, isso foi tão comentado, IgG para Covid, mas hoje, ao pé da letra, a gente não sabe se o IgG positivo ele quer dizer imunidade, a gente não tem essa resposta definitiva, nem por quanto tempo, e a gente também não sabe se quem não faz o IgG positivo também não está imune. Então, a gente ainda tem, Uhum. são respostas que mesmo a classe científica ainda não tem para responder, né? Então, assim, Então, não sabemos, né? a gente não pode afirmar, né? Eu tenho IgG, eu estou extremamente segura, eu posso circular sem máscara por aí, a despeito de eu ter, inclusive, uma etiqueta social, que eu chamo, né? Mas mesmo quem tem IgG não pode, né, se fiar, né? Como nós dizemos por aqui, a gente não pode se fiar Uhum. nesse tipo de situação. E tem muita gente se enfiando, assim, eu acho, eu tenho pra mim, eu tenho essa impressão de que quem já pegou tá aglomerando, tá se abraçando, e a gente que não pegou, que é o chato, que é, ai, não me abraça, que se afasta. Então, eu tenho essa impressão, né? Uma coisa que me preocupa foi um trabalho que saiu de que por exemplo, a Luana Piovani, que pegou Covid e não consegue sair da quarentena porque está com RT-PCR positivo. Esse RT-PCR positivo, mesmo se ela tiver já assintomática, por exemplo, há 14 dias, que é o
prazo que a gente dá, ele vai contaminar? É só uma partícula viral? Esse vírus tem poder? A gente sabe se ele tem poder ou não de contaminar alguém? Ou a gente não sabe isso ainda? Na realidade, hoje, tanto a Organização Mundial da Saúde quanto a maioria desses comitês e essas sociedades que são, né, de peso em pesquisa, a gente não utiliza nenhum método laboratorial para assim determinar o que que seria esse prazo de quanto tempo eu estou transmitindo. A gente chama isso de período de transmissibilidade, tá? Uhum. Umas informações sobre o novo SARS-CoV. A gente já sabe que ele é um vírus que parece que não causa uma viremia muito alta, mesmo nos pacientes que fazem quadros graves. A gente já tem alguns dados, a gente já conseguiu avançar nesse sentido, mas o fato é que nenhum exame laboratorial vai conseguir determinar esse período de transmissibilidade. Então, hoje em dia, o que, por exemplo, aqui para a gente, para o Ministério da Saúde, esse prazo é de 14 dias. Para a OMS, são prazos que eu gosto mais. Para os quadros leves a moderados, eles consideram 10 dias. E a partir do momento que você estaria pelo menos a 48 horas afebril, com uma redução brusca dos sintomas, você provavelmente já não está, você está fora do período de transmissibilidade, né? Uhum. Graves, inclusive com internação, esse período já se estenderia para 20 dias. Então, isso daí a gente tem 10 dias e 20 dias. Aqui, né, a gente tem considerado o período de 14 dias, mais ou menos, ou 72 horas a febril assintomático, que é um prazo que a gente usa, inclusive, dentro do hospital, com relação a afastamento, de quando o profissional de saúde vai voltar. Por que os exames laboratoriais não servem? Porque os testes sorológicos, eles medem anticorpo, então eles não medem doença. Então, se eu Uhum. medo anticorpo, se o que eu estou testando, se o que eu estou medindo é o anticorpo, eu não posso usar isso para medir a transmissibilidade. Então, qualquer sorologia, ela é falha. O teste rápido Uhum. Não adianta fazer. não adianta fazer. O teste rápido, ele também não seria útil para isso. Por quê? Primeiro, a gente tem que ter muito cuidado com o teste rápido. Em primeiro lugar, porque a sensibilidade dele vai diminuir naqueles quadros que são pouco ou assintomáticos. A gente sabe que para esse indivíduo que tem muito pouco sintoma ou que tem sintomas leves, a sensibilidade desse teste já é menor. Além, Uhum. onde é que a gente vai conseguindo ganhar sensibilidade com esse teste? A partir do 7º dia de doença. E alguns estudos mostram que a sensibilidade estaria ótima por volta do 10º dia de doença. Então, a partir daí, você vê que a gente fica na dependência de contagem de dias. Então, Sim. levar isso em consideração. Nem para fazer uma cirurgia, nem para suspender uma cirurgia, eu não posso usar esse tipo de teste. Não vai me servir para fazer um teste de triagem. Quanto que seria um teste importante? É se eu tiver um indivíduo sintomático e ali naquele momento eu quero fazer um teste e eu quero uma resposta rápida. E aí agora, dentro, né, dos recursos laboratoriais, a gente já tem alguns tipos específicos, né, especialmente de antígeno, que já tem uma especificidade melhor. Mas assim, Uhum. por último, que é o teste mais específico e sensível que a gente tem, é o RT-PCR, é o SUAB, ele também não vai servir, que é justamente esse caso que você colocou, da Luana Piovani, e isso já aconteceu, inclusive, com muitos pacientes nossos. Eu tenho um paciente Uhum. que fez RT-PCR positivo na 4ª semana da doença. Então, você imagina o que é a pessoa me enlouquecendo um mês, sem sintoma, Nossa. boa, mas ela insistia em repetir porque ainda dava positivo, né? Ai, Jesus amado, é horrível aquele teste que eu fiz. Nesse momento a gente tem que ajudar, porque obviamente a gente tem uma missão com aquele paciente, que é no mínimo tentar acalmar, mas assim, Uhum. não ter nenhuma partícula viral que seja potencialmente, né, capaz de infectar outra pessoa. Pode ser que eu só tenha restos de partículas virais, pode ser que, assim, em palavras bem Seja simples, o defunto. né? Isso. Teste muito sensível e muito específico, eu ainda consigo captar, né? Da mesma forma, olha só a gravidade, que você tem um RT-PCR que já negativou, pode ser que eu tenha um falso negativo e essa pessoa ainda esteja Uhum. com possibilidade. Então, eu acho que o melhor parâmetro que a gente tem que utilizar mesmo é É a questão sintoma. de dias e presença de sintomas.
é a ausência de febre, Sintoma. melhora dos sintomas, né? E aí a gente também já viu alguns trabalhos com adolescentes que acabaram contaminando familiares, porque não fizeram o auto-isolamento, né? Porque não. Uhum, Então, assim, talvez o cuidado principal esteja no auto-isolamento por aquele período. E não, a gente não tem uhum. na armadilha que eu chamo de ficar insistindo nos exames de laboratório. É isso. E eu acho que aqui a gente quer uma desculpa, sabe? A gente quer. O RT-PCR deu positivo, deu negativo, a sorologia, eu tenho IgG, eu tô tranquila. Gente, eu vi muito até de médico, sabe? Então, é muito, muito difícil. Ó, eu acho até certo ponto compreensível, porque a gente também se coloca, né, no lugar daquela pessoa. A gente está numa pandemia que para muitas pessoas achavam que ia durar um mês, 2 meses, né? Às vezes 15 dias. Eu pensava que era 15 dias, Vanessa. tem pessoas que fecharam seu negócio, eu achei que ia durar um mês. Quer dizer, na realidade, Uhum. que vinha acompanhando, a gente imaginou tudo isso, né? Por exemplo, eu hoje eu já consigo imaginar que o Natal, a gente também vai precisar ressignificar o Natal, né? Uhum. Uma mudança de cenário tão grande daqui para dezembro. As coisas, elas realmente elas vão ter uma velocidade própria. Elas vão ter, Uhum. a gente vai ter que acompanhar tudo isso, né? As coisas não vão mudar simplesmente num estalar de olhos, né? As coisas vão ter realmente um andamento. Devagar. Mas o fato é que essa demora, ela vai causando uma ansiedade Pega. geral, né? E Sim. até a nossa cultura, ela é muito a cultura do papel, né? Tá aqui, eu tenho a prova, eu Uhum. posso, eu tô livre, né? Então, É. para muitas pessoas, né, por mais que a gente oriente, por mais que a gente faça a orientação, essa questão do papel, isso é muito importante. Ainda mais quando a gente está tratando uma doença nova, enfim. Então, por Uhum. questão da orientação, né? E você seguir sempre orientando, mas da forma correta, coerente, que todo mundo falasse a mesma língua, eu acredito que é o melhor caminho nessa situação. Certo. Então a gente vai exemplificar com o que acontece na nossa casa, com os meus pacientes e as dúvidas deles. O que acontece? Tá gripado, né? O protocolo da gripe no primeiro dia, tá? O menino está só com o nariz entupido, está brincando, está correndo. E aí o protocolo que a gente vê nos hospitais, Anita, a ivermectina, né, azitromicina, corticoide, tudo junto, né? E assim, nem teve febre. A maioria não teve febre, entra nesse protocolo. Assim, eu sou daquelas que eu evito o remédio a todo custo, né? A minha tia, que é idosa, tem asma. Ela teve uma gripe, foi no médico e o médico dela fez esse coquetel todo. E aí eu falei: não, tia, melhor a gente fazer o exame, a gente espera o dia do exame para você fazer, porque eu não quero gastar esse antibiótico com você, porque você tem asma. Vai que eu preciso, né, no outro dia. E aí eu não sei se eu fiz certo, se eu arrisquei a vida da minha tia, que ela já é idosa, tem pressão alta e asma, né, que torna tudo muito mais complicado. Esse desespero de encher. A gente já sabe que a Anitta e a ivermectina não tem base científica, continuam passando, né? A azitromicina tem uma resposta, dexametasona teve uma resposta em UTI, não é Paciente, verdade? paciente que está em Graves. oxigênio, paciente que está em uso de oxigênio, não é um uso aleatório para todos os pacientes, né? Uhum. E aí eu fiz certo com a minha tia, assim, eu faço certo de esperar, mas assim, e se tiver um avôzinho bem de 90 anos em casa? É só isolar a criança? É, eu acho que assim, essa questão de isolar é sempre muito importante, né? Porque a criança está com sintoma leve, então a questão do isolamento
é justamente o que vai impedir que você não contamine ali, né, toda aquela família, toda. Então, a questão do isolamento, se a gente for ver, às vezes é o que a gente não dá tanta atenção, isso é o mais importante, né? É deixar aquela criança ali mais restrita, separar aquela criança ou aquele adolescente ou até mesmo aquele adulto, né? E aí já ter aquelas medidas de precaução, aquelas medidas realmente de restrição ali com relação às outras pessoas da casa. Com relação a Uhum. protocolos de tratamento, tratamento precoce, como você colocou, nada disso existe, tá? Uhum. Eu vejo realmente, infelizmente, a gente ainda vê muito abuso de corticoide, o que não é bom. Se fosse por isso, os pacientes que tomam corticoide cronicamente estariam protegidos para a Covid. E a gente não, Isso. pelo contrário, tá? Pelo contrário, a gente viu, inclusive, muitos desses pacientes predispostos a quadros mais graves, né? Com relação ao acompanhamento desse paciente de risco, né? Aquela, como você colocou, a idosa, o paciente asmático, na A realidade, pode ter puérpera. um risco maior se ele tiver descompensado da asma, né? Uhum. O acompanhamento muito de perto, porque aquela recomendação do início da pandemia, que só vá no hospital em último caso, né? Aqui Uhum. caiu por terra, então agora a gente está fazendo acompanhamento muito de perto. Os pacientes com Uhum. normalmente, a partir do quinto dia de sintoma, a gente faz uma tomografia de tórax de controle, alguns Uhum. laboratoriais para a gente estratificar. Alguns pacientes com risco grande de tromboembolismo vão ser candidatos a fazer alguma profilaxia, né? Mas Uhum. pontuais, né? Não é a regra geral, como a gente estava vendo por aí, os pacientes saírem já com aquela receita praticamente tirada do computador, extraída do computador, Sim. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, hoje, o que a gente tem de tratamento para o Covid, que não é nada específico para o vírus, hoje, como eu vejo isso, é uma coisa totalmente individualizada, né? É aquela situação, é aquela pessoa. E assim, e com relação ao uso de antibióticos, a gente, até hoje, isso também é questionável, né? Até Uhum. medicina, porque outros guidelines, outros estudos vieram que sem muita comprovação de você ter benefício de você estar fazendo o uso do antibiótico. Então, assim, muito Uhum. que no início nós fizemos, até por estarmos diante de uma doença grave, que em 15% Desconhecida. evoluía de forma grave, em 5% dos casos esses pacientes iam para a UTI, né, e alguns com desfecho desfavorável, no início nós tomamos algumas condutas que foram mais, assim, digamos, no escuro, mas hoje em dia a gente já está muito mais pé no chão do que a gente deve ou não fazer. Então, antibiótico de cara, não faz. Corticoide de cara, não faz. Corticoide só faz se o paciente estiver internado, a não ser que ele faça uso de oxigênio domiciliar em casa. E às vezes, se Uhum. já faz uso de oxigênio domiciliar em casa, Ele já faz. aí é que você tem que fazer essa análise individual mais, Uhum. né, mais de perto ainda. Então, esse tratamento ele tem que ser individualizado e assim, o antiviral que apontou alguns resultados positivos para tratamento precoce, que foi o Remdesivir, infelizmente no Uhum. país nós não conseguimos incluir nenhum trial, né? Foi o remédio que o Trump tomou, né? Então, Uhum. ele tomou, né? Ele não tomou hidroxicloroquina, mas assim, aqui no Brasil a gente não teve disponível por várias questões e assim, a gente não conseguiu testar. Certo. E assim, aí. Não, e eu queria só completar uma coisa. A gente não deve acreditar muito nos laboratórios e principalmente se a gente faz esse laboratório sem sintoma. Tem gente, muita gente fazendo exames sem sintoma, dá positivo. E aí eu digo, gente, o E teste, principalmente teste rápido, gente, vieram muitos comigo. o que a gente vê com relação aos testes é que eles vão perdendo tanto sensibilidade como especificidade nos quadros assintomáticos e nos quadros oligossintomáticos, especialmente o teste rápido. Então, assim, Uhum, tem que interpretar com muito cuidado e que de forma nenhuma você deve sair pedindo
desordenadamente, né? Então, acho que no momento que você tem uma suspeita, dependendo da fase, os melhores testes para serem feitos não são os rápidos. E os testes rápidos, talvez, naquelas situações de urgência, são pacientes imunossuprimidos, são pacientes que, às vezes, o hospital precisa fazer uma triagem para definir para que unidade de internação esse paciente vai, se ele vai para uma unidade COVID, se ele vai para uma unidade não. Uhum. Mas, ou seja, você vê que essas situações de teste rápido, elas têm que ser alencadas com cuidado, com o apoio da equipe de infectologia do hospital, para você usar no momento certo, para que aquilo seja uma Sim. ferramenta positiva e não negativa, que vai atrapalhar teu raciocínio, né? E aí, às vezes, muitas vezes, a gente que é médico, a gente tem a ferramenta do laboratório, mas parece que está atrapalhando o nosso raciocínio, Sim. né? E assim, a clínica sempre vai ser soberana, a clínica sempre vai ser É. soberana, né? E às vezes você pega um paciente que está assintomático, que fez um teste rápido, que deu positivo, ele vem com você e ele quer tomar remédio. Sim. É você explicar, né? Enfim, você vai ter que construir realmente todo o raciocínio Uhum. para ele, que isso pode ser uma iatrogenia médica. Ele sair do consultório com uma receita Sim. assim é uma iatrogenia, né? É, eu tenho até um aforisma que é eu não trato exame. Não trato, não sei. Tipo, ai, Olha esse você exame. vai vir. Não, olha, César. Não, eu até olho, mas aí eu digo para procurar o médico depois. Porque Esse eu não examinei. que eu estou sentindo, porque realmente todos esses exames laboratoriais, a gente hoje em dia a gente já vê a questão do CATOF, a questão quando a gente vai para as culturas com antibiograma, a questão do MIC, nossa, isso tem tanta repercussão para a gente que é infectologista, que a gente conta célula a célula mesmo, você pega um hemograma, você vai ali leucócito por leucócito, vê o que é segmentado, o que é bastão, então assim, Uhum. sempre o que o quadro clínico está por trás, porque se for pura e simplesmente aquele exame, para a gente não vai significar nada, né? Não vai Sim. significar nada. É tipo um CSI, né? A gente vai montando as peças. A primeira peça, a peça principal que vai fazer a gente montar o quebra-cabeça é a história e é o exame físico, né? O resto são as bordas, né? E aí, tá, estamos agora liberando as coisas, já tem restaurante aberto, o Átila já falou que a gente pode sair para restaurante desde que seja na área fechada, na área de fumante. E aí vem o Sírio, estamos a 4 dias do Sírio, né? E o Sírio, para quem, se você não é de Belém, para quem não sabe, é a maior festa religiosa do Brasil, quiçá do mundo. Vem gente dos Estados Unidos, vem gente da Europa, vem gente do interior, né? O pessoal do interior vem de bicicleta. E assim, é uma cultura, isso aqui, isso é enraizado, acho que nunca teve um ano sem Sírio. Esse ano a Santinha não vai peregrinar, mas assim, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, eu não sei se era fake news, que parece que iam fazer uma peregrinação, eu não sei se era de carro, porque eu não tive realmente interesse em saber, porque a minha família já está proibida de sair, mas assim, o que a gente pode recomendar para essas famílias que estão de Santarém, que estão querendo vir, que já estão avisando que vem, sabe? É uma situação muito complicada, né? O Sírio, assim, o Sírio é um chamego nosso, o Sírio eu acho que é um Natal, assim, até se duvidar para nós paraenses, um Natal de maiores proporções, né? Uhum. Eu curto muito o Sírio, como católica, é uma das festas provavelmente que eu mais curto, né? Você vê, eu tô com uma bem linda aqui atrás de mim, eu fiz questão de. Aham, sim, adorei esse cenário. Pra gente é uma festa muito forte. Como eu disse, eu acho que eu fui meio que me preparando que esse seria um Sírio diferente. E eu acho que pra gente que venceu, né? A gente que tá vencendo essa pandemia, eu acho que esse já é um Sírio de vitória. E o significado, né? Para as famílias que querem se reunir, a gente sabe que existe toda uma questão de muita saudade, de muito
também de estar vivo, de estar próximo. Então, é um momento muito delicado. Eu acho que a gente realmente tem que ter muita cautela. A questão é imaginar todo um sacrifício que a gente fez, né? Todos esses meses, e de repente agora a gente colocar 40 pessoas em casa no almoço, 40 pessoas Aham. com muita saudade, que vão se abraçar, vão chorar, É vão... impossível não ver e não abraçar, né? Como você administrar isso? Eu acho que a gente está num momento da pandemia que eu chamo das bolhas sociais, né? Eu acho que, assim, a pandemia começou a demorar muito, a gente acompanhou isso. É óbvio que a gente não ia conseguir manter esse isolamento estrito por um período tão longo, né? Uhum. Para as crianças, principalmente, eu acho que você está acompanhando isso. É muito doloroso, é muito Sim. complicado para as crianças, né? Para os adolescentes também eu percebo isso, né? Talvez eles expressem menos ou expressem de outras formas, né? Uhum. No momento das nossas bolhas, né? Quando os pacientes me procuram no consultório, o que que eu faço? Junte 2 ou 3 amigos que você acha que tenham bom senso como você e faça uma bolha social. Se encontre com esses amigos e ponto, né? Então, que foi mais ou menos o que eu fiz em casa com a minha família. A gente fez a nossa bolha social, então a gente se encontra, né? A nossa bolha social, Uhum. a gente, né? Nós estamos aqui em Belém. Eu, meus irmãos e meus pais. Então, assim, construiu aquela bolha, segura a bolha, né? Receber pessoas de fora, viajar de avião, esse não é o momento. A gente precisa, Uhum. a gente precisa ter um pouco mais de calma nesse momento, manter ainda um pouco mais das ligações online. Você imagina, vi o comentário de uma amiga idosa, cardiopata, diabética, Ai, meu Deus. e porque vem uma família lá para casa. Eu falei, mas como você vai receber essas pessoas na sua casa? Não, porque todo ano as pessoas vêm. Eu falei, mas esse ano não é todo ano, né? A gente Uhum. nunca mais vai esquecer o Sirius 2020, ele vai ser inesquecível pra gente, né? Esse ano não é todo ano, você não pode receber essas pessoas em casa. Você tem que avisar. Se elas quiserem vir para Belém, elas vão ter que encontrar um outro lugar para ficar, porque você não pode. Ou então, como é que você vai receber essas pessoas em casa e você vai se isolar na sua própria casa, né? E não vai ter contato. Uhum. Muito delicado. E também para essas pessoas que vêm, elas têm que ter um bom senso, né? De não posso invadir o espaço daquela pessoa. Muitas vezes essa pessoa está de quarentena, ela tá se resguardando, ela não foi nem ao shopping ainda. Aí como é que eu vou Pois é. malas e viagens, né? Os E romeiros. tem que aprender a dizer não também. A pessoa que, que recebe essa notícia, tô indo para tua casa, vou passar o final de semana do Sírio. É muito constrangedor. Você vai dizer, não, eu não posso te receber. É uma situação que gera um certo constrangimento. Mas apesar de tudo, eu acho que isso que a gente está vivendo vai além de qualquer constrangimento que seja. Eu Também acho. tenho que jogar assim totalmente limpo, até pelos fins, né? Porque se a gente for pensar na finalidade disso, é um momento de fé, de confraternização. Então, se é essa finalidade, eu tenho que jogar muito aberto, dizer, olha, na real, é um sírio Ainda não. errado, ainda não. A gente vai ficar no almoço em casa. Eu vejo alguns movimentos assim de carro, Uhum. algumas peregrinações, mas hoje eu vi, por exemplo, no jornal que veio um pessoal caminhando de Garapé-Miri, eles pararam no APU. Então, assim, infelizmente, até por conta né, de todo o tamanho da festa, algumas situações vão acontecer, né? O que a gente percebe é todo o movimento da coordenação da festa, um movimento, né, todo um cenário para desestimular isso, né? A gente Uhum. falar que é um sírio em casa, que é um sírio, né, da gente Do realmente núcleo familiar, não é a família inteira, não é o primo, o tio, olhar nem o genro e a nora. É a nosso núcleo familiar, pai, mãe, marido, filho. o núcleo mesmo, aquele núcleo pequeno, aquela bolinha. Porque, assim, a gente ainda está tratando de um vírus que, com relação à reinfecção, a gente já sabe que pode acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer, né? Uhum. Poucos casos que foram confirmados.
Eu também acho que as reinfecções provavelmente serão mais leves e não serão quadros tão graves. Eu não vejo isso como motivo para pânico, terror. Até procuro não comentar Uhum, isso com as pessoas. Mas, assim, gente, o que a gente não pode cair realmente na armadilha, que isso aconteceu em outras pandemias, que até, né, a gente já teve pandemias de influenza que duraram anos, 5 anos, uhum. a pandemia que duraram anos. Então, assim, o que a gente não pode cair na armadilha é a falsa sensação de segurança. Está tudo bem, né? Passou, passamos por um tsunami, passamos, foi horrível, mas assim, não queremos mais nenhuma marola, né? Então, Uhum. acho que é o momento da gente tentar vivenciar esse Sírio, sim, claro, com fé, com gratidão, até por conta realmente de tudo que aconteceu, né? Sei que muitas famílias estão em luto e eu me solidarizo, né? Estou em A solidariedade. gente perdeu professores também. Foram, né, foram muitos momentos difíceis da UEPA, perdemos muitos professores, perdemos colegas médicos. Foram dias assim, foram momentos que, muitos momentos assim, parecia que eu não ia conseguir trabalhar, né? Tiveram alguns, Ninguém, né? foi difícil seguir. Crise de ansiedade. Quem não teve Covid, teve crise de ansiedade. Fui eu também. Eu acho que é um momento de muita gratidão, mas que a gente precisa ressignificar isso em casa, com aquele número pequeno de pessoas e ter esse momento de fé, de renovação, de renascimento mesmo, de muita energia, Uhum. mas E de sem, agradecimento. sem aquele momento de almoço de si, sem aquele momento que a gente realmente está acostumado a ter. Isso é muito importante. Isso é muito Um importante. Ciro mais tranquilo, sem aglomeração, sem muito abraço, sem aquelas fotos amontoadas que a gente tá Porque vendo muito no Instagram agora. eu nem gosto muito de comentar isso, porque também é uma coisa que me gera um pouco de sofrimento. Mas eu me lembro no Dia das Mães. Eu não sei se você lembra disso. Que a gente viu vários posts de famílias reunidas, com muita gente. E aí depois Uhum. várias famílias que tiveram adoecimentos e que tiveram E a perdas. perda de familiares. E o sentimento depois dessas famílias foi de profundo arrependimento. E é aquela coisa que não tem como você voltar atrás. Isso não, isso não volta atrás, né? Então, isso que a gente viu no Dia das Mães, eu não gostaria que a gente visse no Sírio. Ninguém quer. Então, eu acho que essa é a melhor é a melhor mensagem que tu podes dar, assim, sabe? Que é, a gente não deseja para ninguém esse arrependimento. A gente quer que todo mundo esteja nessa vibe de gratidão, porque quem não teve Covid, teve outras coisas, teve depressão, teve ansiedade, sabe? Perdeu professores, perdeu amigos, eu perdi meu padrinho. Então, assim, até agora a gente tem que agradecer por estar aqui ainda, né? Por estar vencendo e continuando nessa luta, né? Então, estamos todos juntos e já que a gente não tem políticas públicas que nos protejam, é a gente fazendo pela gente. Então, eu já falei lá no meu grupo que a gente sabe que vai rolar as aglomerações, que vai rolar as reuniões, mas eu não quero saber de nenhuma mana entrando nessas aglomerações. Eu não quero, sabe? Porque a gente não quer essa consequência. Não é que a gente seja chato, a gente não quer a consequência ruim que pode vir depois, né? E quando você já viu isso, né? Poxa, quantas vezes assim, pra gente que tá na UTI, eu tive plantão de UTI também. Então, pra gente que tá na UTI, você chegar com uma notícia de falecimento para uma família, e assim, normalmente são pacientes que não recebem visita, a gente sabe que existe todo um fluxo diferenciado. Então, a gente Uhum. chegou com aquele doente, né, consciente, ainda acordado, teve aquele último contato, depois ele não pôde mais receber visita, de repente chega a médica da UTI para dar um comunicado. Então, assim, a gente passou por momentos tão dolorosos, tão tristes mesmo, né?
É lógico que, assim, que não era o meu parente, não era o meu familiar, mas com quanto equipe, com quanto pessoa, ser A humano, gente sente. foi muito sofrido, né? Nós sofremos muito, eu Uhum. sofri muito. Situações assim que se eu fosse contar, a gente ia ficar até o domingo do Sírio, se não Uhum. mais, de relatos assim emocionantes, assim. E é isso que eu digo sempre. O arrependimento que vem depois, você não pode voltar atrás, né? É aquele Uhum. filho que diz: ai meu Deus, não devia ter deixado o papai ir na festa do fulano e tal. E não tem como a gente voltar atrás. Infelizmente, não tem como a gente voltar atrás. Então, ficar com essa sensação de que eu fiz o que eu achei realmente que deveria fazer, o certo, isso Uhum. é muito importante. Porque É verdade. outras comemorações virão, mas a gente precisa ter um pouco mais de calma, de tranquilidade e deixar a cabeça no lugar nesse momento. É tipo investimento, né? Hoje não, mas amanhã vai ter Réveillon, Carnaval, Natal, beijo na boca se Deus quiser, quem sabe, né? Então, assim, acho que nesse Círio, na noite de trasladação, a gente acende uma vela, faz o nosso agradecimento, faz o nosso pedido, né? No domingo, come uma maniçoba, porque o Círio é maniçoba, é pato no tucupi, Pega a Covid entendeu? Anazim. importante, né? Oi? Não pega a Covid através de maniçoba. Isso é muito importante. Não, eu acho que a maniçoba até pode matar esse Covid, mano, porque se ela não cozinhar direito, ela faz mal. Então, bora investir na nossa comidinha em casa com o nosso núcleo familiar, né? Que aí, quanto mais a gente se proteger, mais rápido a gente vai se aglomerar. Acho que é isso. Com certeza, eu acho que é isso. Queria agradecer seu convite. Fiquei muito lisonjeada, né? É motivo de muita alegria a gente sair da faculdade. Não vou dizer quantos anos a gente tem de formada, Não, mas foi ano passado. o trabalho do outro, né, com admiração. Então, hoje Uhum. trabalho. Eu fiquei muito feliz com o convite, estou me sentindo lisonjeada e Ah, falar de Sírio, melhor ainda. Quero desejar a todos um Sírio muito abençoado, um Sírio de muita reclusão, de muita gratidão, mas um Sírio muito recluso mesmo, um Sírio que a gente possa ficar quietinho em casa, né? Como o meu filho diz, cada um no seu quadrado. Ele é isso mesmo. é dele, cada um no seu quadrado. Mas a todos que realmente a Nazinha venha nos abençoar, acalentar Para nossas nossa casa. dores, né? Acalentar nosso sofrimento, renovar nossa fonte de energia, que a gente esteja firme para seguir nessa caminhada, que a gente ainda tem uns e outros desafios pela frente ainda nessa pandemia. E se Deus quiser, a gente vem no outro Círio para comemorar, para falar da vacina, para falar de como foi e rir dessa história toda, mas ainda não dá para rir muito. Só de máscara. Com certeza, com certeza. Tá certo, Vanessa. Muito, muitíssimo obrigada. Uma honra ter você, uma pessoa tão ocupada e assim, e que sabe muito de infecto e de exames, dessas coisas de dias. E você vai ser sempre muito bem-vinda aqui no meu Instagram e pode contar comigo para o que você quiser, tá bom? Bom, muito bom. Um beijo. Obrigada. Beijo, feliz Círio. Beijo, Felicírio. Tchau.